dias que desmoronaram, dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos então para a palavra de Deus. Nós estamos aqui segurando o celular, para quem está nos assistindo, estamos segurando o celular porque estamos também falando a emissora, e por isso que estamos segurando o celular aqui próximo à nossa face aqui. Deus abençoe a todos então, com esta palavra. Vamos ler no livro, carta, o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 3, nós já tínhamos lido, vamos ler novamente. Diz assim a palavra de Deus: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois dantes já demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Amém? Por enquanto, vamos ler depois outros trechos da palavra. O que é o pecado? O que significa a palavra pecado? Segundo a misericórdia de Deus, que vamos trazer um pouco, é lógico que não tem como esgotar o assunto, sobre o problema do pecado, aos males que o pecado traz e que tipo de pecados há. Existem muitos tipos de pecados, muitos tipos de pecadores. Aqui nós lemos, a palavra de Deus está falando sobre o pecado universal. Diz a Bíblia que todos estão debaixo do pecado. Quer dizer, para quem ainda não viu falar, a palavra pecado significa errar o alvo. Transgressão, contravenção. A palavra pecado é errar o alvo, é sair fora da meta. E o pecado, ele teve a origem lá no mundo angelical, quando diz a Bíblia que a Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio. Isso está registrado em 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus também falou, Evangelho de João, capítulo 8 e 44, Jesus disse, o diabo é homicida desde o princípio. Quer dizer, a transgressão começou, o pecado começou, quando anjos criados por Deus, que nós sabemos que hoje é o mal da humanidade, quando anjos criados por Deus, ele entrou a soberba no coração. Diz a Bíblia que o anjo quis se tornar como Deus. O pecado começa, então, geralmente começa na soberba. Começou no mundo angelical, com os anjos. Não foi Deus que criou o pecado. Foi os anjos que se rebelaram, diz a Bíblia. E eles quiseram se tornar maiores que Deus. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é homicida desde o princípio. O diabo nunca, ele era um anjo criado por Deus, mas se tornou diabo, que significa adversário. Tem outros nomes, o tentador e assim por diante. Através dele que entrou o pecado, quando Adão e Eva, que eu creio que todos conhecem, quando Adão e Eva, eles cederam ao tentador, aí que diz a Bíblia que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, meu querido irmão, nós vamos estar lendo também nesta manhã, lá na primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos
olha o que diz a palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em vós. Primeiro, diz a Bíblia que todos os homens, tanto judeus como gregos, quer dizer, seriam nós, os gentios, os que não são judeus, todos estão debaixo do pecado, quer dizer, todos estão condenados, melhor, todos estão condenados. Alguém diz, não, eu não matei, não roubei, então não tenho pecado. Não, a Bíblia nunca disse isso, que só matar e roubar é pecado. Embora também seja gravíssimo. Mas a Bíblia, à luz das Escrituras, nunca foi dito que pecado é só matar e roubar. Todos os homens, independente se é bonzinho, se é mais ou menos, se é meio ruizinho, todos os homens necessitam arrepender-se. Todos estão debaixo do pecado. Aí, já João escrevendo, o mesmo Espírito Santo instruindo, inspirando o escritor, ele disse, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Alguns pegam este versículo, alguns desavisados, às vezes até mal intencionados, alguns pegam esta palavra para falar assim, não, então podemos pecar. Alguns pensam assim, não, podemos pecar porque a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então alguns desavisados, eles dizem assim, não, podemos pecar porque a Bíblia está dizendo que todos pecaram, todos são pecadores, se disser que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, então podemos pecar. Não, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Aqui ela está falando de novo do pecado original, do pecado universal, podemos dizer assim também, um pecado que abrange a todos os homens. Se falarmos que não temos pecado, quer dizer, se falarmos que somos bonzinhos por natureza, não precisamos de arrepender-se, se já somos santinhos por as nossas forças, se dissermos assim, nós estamos nos enganando a nós mesmos, nós somos pecadores. Agora, a boa notícia, inclusive a palavra evangelho quer dizer boa notícia. A boa notícia é que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Que maravilha! Se confessarmos os nossos pecados. Quando você lê a palavra de Deus, quando Jesus falou para aquela mulher, chamada de mulher adúltera, não era só mulher, os homens também, chamada de mulher adúltera em João 8, Evangelho, João 8, no finalzinho da conversa de Jesus com a mulher, nós não vamos se deter nesse assunto muito, mas no finalzinho, o que Jesus disse para aquela mulher? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. O que é isso? Saiu a condenação do pecado daquela mulher. Todos pecaram, como foi dito aqui. Aquela mulher também era pecadora, inclusive adúltera. Mas independente de ser adúltera, ela era pecadora igual. Mas mais ainda pecadora porque foi pega em adultério. Mas Jesus, lhe perdoou e disse, vai e não peques mais. Aqui tem um problema, não peques mais. Então existem pessoas que dizem assim, não, todos são pecadores. Eu combato muito isso aí porque é uma heresia, um erro teológico, que pessoas aí, não, todos são pecadores, dá para pecar à vontade aí, todos são pecadores. Tem muita diferença aqui. Todos já crescem em pecado, quer dizer, todos já crescem com a tendência pecaminosa, com a natureza pecaminosa. Mas existem aqueles que entregam a sua vida, entregam a sua vida para Jesus, não só como Salvador, mas Senhor também. Salvador e Senhor. Aí, através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Foi o que Jesus fez para aquela mulher. Perdoados estão os teus pecados. Vai e não peques mais. Existem pessoas que brincam com o pecado. Aí é perigoso. Aí vai levar à condenação. Pessoas que dizem assim, não, eu vou pecar. Eu vou continuar pecando, eu vou pecar. Na verdade, alguns dizem, não, Deus é bom, Deus é amor. Olha,
Isso também não está bem contado. Um dos atributos de Deus é que Deus é amor, por perdoar aqueles que se arrependem. Por isso que Deus é amor. Enviou seu Filho unigênito para aquele que crê. Crer quer dizer obedecer. Crer na palavra e obedece. Por isso Deus é amor. Mas isso é um dos atributos de Deus. Também Deus é justiça. Também diz a Bíblia que a ira de Deus um dia vai vir sobre o pecado não abandonado, o pecado não confessado. Então, nós não podemos brincar. Eu estava lendo na palavra de Deus alguns pecados atuais, alguns pecados da humanidade atuais, quer dizer, sempre houve, mas hoje, nos dias atuais, aumentando. O próprio Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Olha aqui uma lista. Nós estamos lendo na Bíblia. Palavra de Deus, a Escritura, que não mudam. A imutável palavra de Deus. Olha aqui uma lista de pecados que vai condenar o homem e o homem vai perder a salvação. Falando homem, todo o gênero humano. Olha o que diz aqui. Romanos capítulo 1, versículo... Eu vou ler na outra Bíblia aqui, os irmãos só ver. Romanos capítulo 1, versículo 29. Olha o que diz aqui. Capítulo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Olha aqui uma lista, uma listinha. Isso aqui é resumido. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. O detratores pode ser também, tem outra tradução, infiéis nas suas palavras. Injuriadores, soberbos, olha aqui a soberba, que geralmente é o início de todos os demais pecados, que começou lá no mundo angelical com os anjos. Continua aqui, presunçosos, inventores de males, aqueles que inventam conversinha, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Olha o que diz a Bíblia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, quer dizer, todos conhecem a Bíblia, que são dignos de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que os fazem. Olha, você já tinha lido esta palavra, meu querido, que nos ouve? Você já tinha lido esta palavra? Essa aqui é uma, tem muitas outras que trata aqui dos problemas do coração do ser humano, que não se arrepende, e mesmo alguns que ditos cristãos, mesmo alguns que têm o denominado cristão, evangélico, não só evangélico, mas cristão que segue que Cristo. Você já tinha parado para pensar aqui o peso desta palavra? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte. Está falando da morte espiritual. Esta lista que nós lemos aqui, aí ela fala da iniquidade, prostituição, malícia. Aqui fala da iniquidade do corpo. Não estamos falando de pessoas que se arrependeram, abandonaram a prostituição, a iniquidade, a malícia. Não estamos falando de pessoas que se arrependeram, estamos falando de pessoas hoje que se acham espertinha. Existem pessoas que acham espertinha. Eu vou lá no... não vamos falar assim, mas as pessoas dizem, vou lá no motel, vou lá dar uma escapadinha, vou lá dar... Na verdade, ninguém está vendo. Um dia vai sair pro limpo, se não se arrepender, se não confessar. Prostituição, malícia, hoje a traição conjugal, hoje em dia, parece
Parece, não é que é normal, parece ser normal. Mas a Bíblia está dizendo aqui, pessoas infiéis nos contratos. Esse infiéis no contrato aqui abrange casamento. Para quem não sabe, um casamento, uma certidão de casamento é uma escritura. Quando fala em contrato, fala em escritura. Toda infidelidade conjugal, não abandonada, não confessada, vai fazer a pessoa perder a salvação e vai para o inferno. Não que Deus vai mandar para o inferno, é o pecado não abandonado. Aí diz aqui, inventores de males, não é só prostituição, pessoas que inventam conversinha para difamar o próximo, às vezes pessoas que estão até nas igrejas fazendo... Alô, estamos falando aqui junto aqui com a gravação, estamos falando numa emissora aqui, por isso, está saindo ou não? Caiu, mas nós vamos continuar aqui nós vamos continuar aqui, e segue igual, nós vamos encerrar. Nós estávamos aproveitando aqui a palavra já para transmitir para uma emissora, a emissora está indo ao vivo, aqui é gravado, mas nós estávamos falando aqui então de coisas que nos levam, pode levar o ser humano, vai levar o ser humano para a perdição. Por isso, hoje, o arrependimento, por isso a mudança, para encerrarmos aqui esta mensagem, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que vamos fazer então? Se a Bíblia diz que todos estão debaixo do pecado. O que vamos fazer então? Nós vamos, se você quer o céu, se nós queremos o céu, dar a salvação, o que nós vamos fazer? Deixar todo o embaraço e o pecado. Quer dizer, essa palavra é para todos nós. Fugir do pecado. A única batalha que se vence fugindo. Se você não, eu creio que sabe, você já ouviu falar. É um provérbio popular. A única batalha que se vence fugindo é a batalha contra o pecado. Se tiver outra batalha, nós temos que avançar. Vamos dizer que o soldado tem uma batalha de Rússia contra a guerra que está dando agora, né? Ucrânia, né? Se tem uma batalha da Rússia contra a Ucrânia contra a Rússia, ele tem que avançar. Os soldados precisam avançar, se defender e avançar. A única batalha que vencemos fugindo, não avançando, é a batalha contra o pecado. Quando nós, mesmo sendo cristãos, formos tentados, o pecado, a Bíblia diz, tão de perto nos rodeia. Está perto, quer dizer, está próximo. Não está lá só em São Paulo. Tão de perto nos rodeia. O que nós devemos fazer? Fugir. Deixar, diz a Bíblia que deixamos o embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Finalizando. Arrependimento, confissão de pecados, abandono do pecado e correr com paciência. Eu pergunto para você, o que você está fazendo para correr do pecado? O que você está fazendo para abandonar? O que você está fazendo para herdar? Claro, Jesus comprou a salvação. Ele fez o que ele precisava fazer. Agora, o que eu estou fazendo? A Bíblia diz que o coração do ser humano é enganoso e perverso. Jeremias capítulo 17, até anotei aqui, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem perverso. Quem o conhecerá? O que você está fazendo? Se esforçando ou está indo ao encontro do pecado? Não se engane. Somente aqueles que abandonarem e confessarem e se arrependerem herdarão o céu. Em nome de Jesus. Até a próxima semana. Se Deus quiser. Amém. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus.